Quem passa perto do Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, ou pelas estradas do litoral norte do estado, vê com frequência índios guarani vendendo artesanato ou palmito. Um observador comum pode achar que eles não se parecem realmente com índios, e pode chegar a confundi-los com caipiras ou caiçaras. Mas os guaranis são índios que têm mostrado no decorrer de séculos de contato com o branco uma capacidade enorme de resistir, de manter sua cultura e continuar sendo índio. A casa do Guarani, por exemplo, parece uma casa de caboclo, mas é uma casa Guarani. A música Guarani inclui instrumentos como violão comum, mas é música Guarani. No Tome Ciência de hoje você vai conhecer um pouco do pensamento, da arquitetura e da música Guarani. Na periferia da cidade de São Paulo e na região da Serra do Mar, existem vários grupos Guarani. Os Guarani são índios muito conhecidos por suas andanças, e essas migrações são muitas vezes ligadas à busca de uma terra sem males, o paraíso Guarani, que ficaria do outro lado do mar. Os Guarani dessa região receberam uma atenção especial dos antropólogos do Centro de Trabalho Indigenista, que criaram o projeto Guarani, que teve atuação importante na defesa e na demarcação das terras Guarani. A coordenadora do projeto Guarani é a antropóloga da Pontifícia Universidade Católica, Maria Inês Ladeira, com quem nosso repórter Yuri Brancoli foi conversar. Maria Inês, você mesmo diz que a sobrevivência desses índios Guarani estava intimamente ligada com a preservação desses pontos que eles ocupavam na Serra do Mar. Por que, para os Guarani, a importância desse pedaço de terra está localizado na Serra do Mar? Desde o início a gente considerou, né, essa população Guarani do litoral, em sua maioria da parcialidade em Biá, como uma população especial que veio se dirigindo ou tentando reconquistar seus espaços na Serra do Mar, né? Tendo em vista, assim, exercer um ideal, a gente pode dizer, né, que seria de viver próximo do mar, né? Aí estaria ligada a questão, assim, uma orientação divina, né, para se situar perto do mar, com a intenção de que seria a tão conhecida tese, né, da procura da terra sem males. E realmente é uma população que vem e que acaba se situando perto do mar, não na orla, né, não vivendo do mar, mas sim na Serra do Mar, que é onde eles conseguem encontrar esses elementos básicos para a sua cultura, né? Para eles, ou na história deles, na memória deles, esse já é um território por excelência Guarani, e o que eles têm feito é um processo de reconquista, de garantia desse território antigo, né? E o mar aí, às vezes, se afigura para eles como uma coisa assim que eles têm uma certa atração e uma certa aversão, né? Dá um certo temor, é uma coisa que de repente para eles parece intransponível, ao mesmo tempo é um desafio, né? Para que eles possam continuar se exercitando, né? Para conseguir chegar ou atingir o estado de perfeição, né? Que seria então o que a gente chama de o paraíso, que eles conseguiriam em vida mesmo, através das práticas, dos rituais religiosos, através da dança, do canto, e que com isso, do jejum, então eles atingiriam um estado tal de leveza e de plenitude que permitiria eles alcançarem em vida esse paraíso, que se consistiria então num lugar de fartura, de abundância, onde o trabalho não se faria mais necessário, então todas as dificuldades cessariam. Então, isso eles conseguiriam em vida através da prática, né, de jejum e dos rituais. Você disse que eles procuram, através dessas práticas, conseguir chegar ao estado da perfeição, chegar ao que para nós seria a ideia mais próxima de paraíso. Nesse paraíso Guarani tem lugar para o branco? O que eu quero perguntar, na verdade, é o seguinte: como é que se dá a relação do Guarani com o homem branco? Bom, o Guarani tem
A gente percebe que ele tem uma relação assim meio paternalista com o homem branco, né? De desprezo pela ignorância do homem branco. Não tem o conhecimento que eles têm, né? Sobre a vida, sobre as coisas que realmente importam. É engraçado porque acontece um contraste, assim, eles vivem os dois lados, né? Se sentem ao mesmo tempo oprimidos por uma força do homem branco que eles ao mesmo tempo desprezam nesse sentido, né? Ou são paternalistas ou indulgentes e tal, né? No bairro de Parelheiros, em São Paulo, bem perto da Serra do Mar, existe um grande grupo de índios Guarani. Mas se alguém espera encontrar lá uma daquelas aldeias feitas de grandes casas redondas, dispostas em um círculo numa clareira no meio da mata, vai ficar meio decepcionado. Uma casa Guarani se parece muito com uma tradicional casinha caipira. Mas os elementos que fazem daquela casa uma casa Guarani estão lá. A Casa Guarani e suas relações com a arquitetura popular brasileira são objeto da tese do arquiteto Carlos Zibel Costa, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que foi ouvido por Yuri Brancoli. Para começar a entrevista, Carlos, eu gostaria de saber o seguinte: como é que pode se explicar a existência de uma aldeia de Guaranis? Segundo você já me disse, cerca de 150 indivíduos convivem dentro da Grande São Paulo. Como é que foi possível a existência dessa tribo dentro da cidade de São Paulo? Uma das razões seria justamente o fato de que essa aldeia apresenta uma configuração, até mesmo visual, que talvez não seja o padrão, quer dizer, a imagem que nós temos na cabeça desde o primário, etc., sobre os índios brasileiros. Os guaranis de São Paulo, por motivos culturais mesmo, da tradição guarani, e por motivos certamente em função, motivados inclusive pela presença do homem branco, né, desde o início da colonização da América do Sul, eles se estabelecem num tipo de organização totalmente diferenciada. Eles são, por tradição, uma tribo que se organiza em pequenas casas dentro da floresta. As casas têm uma proximidade que possibilita a visita, a autoajuda, evidente, não é? Mas elas não necessitam estar todas num único e mesmo grande espaço. Essa é certamente a razão mais evidente, porque você poderia talvez passar por uma dessas aldeias da Grande São Paulo e não perceber que se trata de uma aldeia, e simplesmente ver uma casa muito assemelhada, aparentemente, exteriormente, a uma casa de caboclo. Certo. Se uma casa abriga todo mundo, como é que vai se resolver a ausência que a gente conhece daquela aldeia que você citou por filmes, que seria a casa central, seria o centro onde a própria aldeia vai discutir, vai se reunir, vai ter os seus ritos religiosos? Quer dizer, dentro de uma aldeia Guarani, como isso vai se solucionar? Bem, na aldeia Guarani existe um centro dentro da própria casa. A própria casa familiar, ela é um centro na medida mesmo em que o chefe da família, ele é também um centro, vamos dizer, cultural. Ele é uma irradiação cultural. Na medida em que ele se considera, ou ele é, efetivamente, pela cultura, um índio completo, ele tem a posse dos rituais básicos, das rezas básicas, de todas as tradições. Na medida em que esse índio, chefe de família, não exclusivamente só o chefe, a mulher, na cultura guarani, tem uma tremenda importância. E muitas vezes ela é a chefe religiosa, muito comum. Então, o chefe, vamos dizer, religioso dessa família, teria então a capacidade de reproduzir a cultura dentro da sua própria casa. Como é que é agora a gente adentrar para o interior dessas casas? Quer dizer, como é que foi o arquiteto da Universidade de São Paulo entrando pela primeira vez numa casa de Guarani? Que aspectos se destacaram numa primeira olhada dessas casas? A primeira impressão é sempre uma surpresa tremenda, porque aparentemente essas casas, elas por fora denotam muito as casas que nós conhecemos dos caiçaras, casas de um tipo também de caipira que existe no Brasil. Mas depois, com o tempo, em contato com a cultura, você percebe que mesmo exteriormente existe uma série de signos que denotam a presença de uma cultura diferente da cultura brasileira, ampla que seja.
Ou seja, nós poderíamos dizer, pensar pelo menos, que a cultura brasileira sofreu uma influência muito grande, talvez muito maior do que nós estamos acostumados a admitir. Penso desenvolver na minha tese esse trabalho justamente expondo essa influência, entende? Por exemplo, a casa do caboclo, do caiçara, ela tem um grande ponto de contato com a casa Guarani. A ponto de, quando você chega na casa Guarani, você acha que a casa é de caiçara. Mas o uso do que se faz de espaço é totalmente diferenciado. Basta ver que o índio não tem mobiliário praticamente nenhum. Já na casa caiçara, por menos coisa que tenha, você nota já toda uma trampa de cozinha enorme e sempre um desejo, quase uma obrigação de um certo mobiliário básico, como cadeiras, mesas, etc. Mas o que denota mais realmente é o uso cultural daquele espaço. Você nota na Casa Guarani um espaço familiar interno muito restrito, mas muito restrito mesmo. Às vezes as coisas se atulham, as pessoas, é difícil imaginar todas dormindo naquele espaço, né? Precisa ver que eles vivem no meio da floresta tradicionalmente, né? Então eles vivem numa clareira em volta da casa, de modo que a casa é muito mais uma roupa, aquele conceito até grego e latino de habitação, quer dizer, a casa parece que é vista muito como um hábito, uma vestimenta, né? Mas o espaço que ele usa não obrigatoriamente é da casa. Então os guaranis vivem uma grande parte do tempo deles fora da casa, não precisa de uma casa grande. Agora, a casa grande é a casa ritual. A opé, que eles chamam opé, é uma casa de rezas, é uma casa especial. Essa realmente é muito maior que as outras, é belíssima, e o espaço interno aí sim é semelhante aos padrões ocidentais. Um grande espaço, grandioso e muito bem elaborado. E Carlos, você contando a história da casa tradicional, a casa antiga, como os índios colocam, você estava conversando e ele está aqui com uma caneta rabiscando uma folha de papel. Eu comecei a perceber que o desenho que surgia era o desenho da nossa famosa casinha, 2 águas, portinha, quadradinha, e que foge muito daquela ideia da casa do índio, da taba, que a gente está acostumado a ver. Como é que é essa história? Quer dizer, esse pau a pique que a gente encontra no interior do estado, que a gente encontra mais ou menos aqui por essa região, quem é do interior do estado de São Paulo conhece bem. Você está pesquisando isso? Como é que está se dando essa relação entre quem ensinou quem aí? Pois é, essa é uma questão central, né? Agora você tocou um ponto, de fato, que é crucial, porque, veja, se os índios, por um lado, afirmam essa é a casa tradicional, como você acabou de falar perfeitamente bem, quer dizer, nós olhamos e falamos, não, mas isso é a casa do caiçara, não é? Do caboclo, do caipira, então quem influenciou quem? Essa é a questão. Mas se percebe o seguinte, veja, já na própria etnografia específica sobre os guaranis, se percebe registros sobre casas feitas com barro. Veja, desde o começo, os primeiros cronistas falam em casas feitas com barro. Por outro lado, afirmam claramente casas guarani de 4 faces, de 4 lados. E terceiro, afirmam claramente que existe casas com 2 águas. Portanto, essa solução que nós convencionamos chamar de casa do caboclo, do caiçara, não é, pelo menos não se pode afirmar que é invenção do caboclo, porque ela já existia quando o português e o espanhol chegaram aqui. De modo que é preciso relativizar a importância das influências e perceber que, muito provavelmente, quando os primeiros colonizadores precisaram fazer as primeiras casas para eles habitarem, fazer os depósitos, as sedes coloniais, tudo isso, eles lançaram mão da mão de obra disponível, que todo mundo sabe que é indígena 100%. Se você vê que ele tem já uma tecnologia habitacional disponível de qualidade boa. Então, com muita certeza, a casa indígena foi absorvida pela cultura europeia, que aqui chegou, e com absoluta certeza influenciou tremendamente a nossa arquitetura popular brasileira. Muito obrigado. Nós conversamos com o professor Carlos Zibel Costa, arquiteto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Essa música que você está ouvindo é uma música dos índios Guarani, tocada em cerimônias religiosas. O instrumento que você ouve é uma rabeca, um instrumento de arco parecido com um violino. Nas cerimônias religiosas eles usam também o violão, esse comum de 6 cordas, mas usam esse violão de forma totalmente diferente, adaptando-o ao seu sistema musical.
A compositora e musicóloga Kilza Sete, pós-graduanda em Ciências Sociais da USP, tem estudado a música dos guaranis. Para ela, os guaranis têm um sistema musical que é comum aos grupos de São Paulo e de outras regiões onde habitam, como o Paraguai e a Argentina. Nosso repórter Yuri Brancoli conversou com Kilza Sete. Professora, quando a gente vê essas imagens de guaranis ou qualquer outra nação indígena fazendo música, não é difícil encontrar instrumentos que seguramente não fazem parte da cultura desses indígenas. No caso, não raro a gente encontra violão, violino, outros instrumentos. Eu gostaria de saber o seguinte: isso influencia de que maneira a música desse povo? A presença de instrumentos europeus é uma grande pergunta, porque nós sabemos de toda a descrição dos jesuítas, do período catequético, em que os índios, segundo o padre Sepp, mostravam um grande talento para a música, a ponto de construir instrumentos e tocá-los com maestria. Agora, a adoção dos instrumentos, há um vazio. Após os relatos dos viajantes, dos cronistas e toda essa literatura que relata a vida dos indígenas no Brasil, Randstaden fala, descreve, Jean de Lery, descrevem as festas dos índios, mas não, o teor de cientificidade do ponto de vista da musicologia nesses relatos é muito, muito pouco, né? Não dá para a gente supor quando foi a adoção desses instrumentos e como se deu. E se foi uma adoção ou se foi uma imposição, provavelmente uma imposição. O que sabemos é que, atualmente, o violão usado com afinação ritual e na postura ritual praticamente substitui o mbaracá, na medida em que ele é empunhado, ele é usado com grande ostentação pelo pajé. Como é feita a senhora diz em postura ritual e afinação ritual? Como que é isso? A postura ritual ela difere completamente da postura tradicional de um violão, de um tocador de violão, né? Eu falei em dois momentos. Um momento do repertório profano, em que os guarani usam e sabem utilizar o violão muito bem, com a afinação ocidental, né? Naquela escala tradicional. Naquela afinação, eu posso mostrar. Esse é o som de violão que todo mundo conhece. Se eu pegar um violão mesmo não sabendo tocar e correr meus dedos pela corda, é essa afinação que eu encontro. Essa é a afinação tradicional. Então, eles sabem utilizar essa afinação e tocam o que querem. Tocam modas, tocam valsas, tocam guaranias, tocam música sertaneja, o que eles quiserem, de ouvido, né? Como qualquer pessoa pode fazer isso. Agora, o uso ritual é diferente. Eles afinam com 5 cordas só, eles só usam 5 cordas e afinam assim. Bastante diferente daquela outra afinação que a senhora havia mostrado como a afinação comum de um violão. Como é que é a postura? A senhora pode explicar melhor? Quando eles tocam o violão em músicas profanas, é como qualquer outro tocador de violão. Como que é essa postura do tocador de violão, do cacique, no caso, ou do pajé, quando ele está num ritual? Ele segura o violão pelo bojo do violão, né? E pelo corpo do violão, né? E não usa os trastes, porque não há necessidade. Ele vai usar ele vai usar um rasqueado sempre com cordas soltas, que vai lhe dar o acorde básico que funciona durante o Porã-Rei e durante todas as rezas, o tempo em que se reza, funciona com uma nota pedal, ou seja, uma nota de sustentação. No caso, seria um acorde pedal, né? Seria isso aí. Esses são os sons básicos, né? Então, na medida em que ele vai só rasquear o violão e o braço do violão vai estar no alto, muito acima da cabeça dele, ele não vai mesmo poder usar os traços e não vai precisar também, porque o violão parece-me que tem uma função percussiva. É um instrumento, torna-se um instrumento de percussão pelo rasqueado. Agora, na questão guarani, o problema dos instrumentos de corda europeus, como o violão e a rabeca, sem dúvida é uma interferência.
Agora, a medida dessa interferência, quer dizer, até que ponto ela é uma interferência ou ela é uma adoção, isso eu não verifiquei ainda. Como eu lhe disse, eu acho que 3 a 4 anos é um início de trabalho. Eu estou começando a entender algumas coisas. Eu só posso afirmar o que eu vi, né? São essas coisas que qualquer pessoa pode verificar e o trabalho que eu venho analisando, as matrizes melódicas, né? Eles têm determinadas matrizes melódicas que se repetem em diversas aldeias. Daí eu me animar a pensar num sistema, numa sistematização do uso dessas matrizes. Muito obrigado. Nós conversamos com a compositora Kilza Sete, graduada em música e pós-graduada em ciências sociais na Universidade de São Paulo. Os Guarani têm tido contato intenso com os brancos há quase 500 anos, mas têm sobrevivido física e culturalmente. A respeito dessa capacidade de sobreviver, nosso repórter Yuri Branco lhe conversou com a antropóloga Maria Inês Ladeira, do Centro de Trabalho Indigenista. Não raro a gente vê no jornal, na revista, uma tribo de índios que foi extinta, seja por doença, por ataques de homens brancos, ou isso ainda hoje. Como é que fica, então, essa questão dos Guarani, aqui em plena região sudeste, isso há séculos, sobrevivendo e, pelo que a gente conversou, acredito que preservando, pelo menos, os aspectos mais fundamentais de sua cultura. Como é que isso foi possível? Os Guarani têm um contato de séculos muito intenso com os brancos, e isso que lhes deu uma certa resistência, inclusive para continuar sobrevivendo, ao mesmo tempo próximos e ao mesmo tempo distantes, vivendo relações assim, de vizinhança intensas e tal, sem se misturar, né? E conseguindo preservar também os seus costumes, seus rituais e tal dos brancos, né? Mesmo dos que viviam próximos, que viam neles até um grupo e tal, comparavam eles ou caiçaras, ou caboclos, ou pobres, ou favelas, né? Então os Guarani sempre assim, sob uma imagem, procura assim de ser meio semelhante ou de ser meio parecido, né, com o homem branco poder identificá-los, né, como um semelhante, né, conseguiram manter a sua diferença. Então desenvolveram um sistema, acho que muito eficiente, minucioso, né, de se defender e de resistir. Então, é através da questão assim, de buscar uma semelhança, entre aspas, né? Quer dizer, de procurar parecer semelhantes, ou de fazer com que o homem branco reconheça neles uma certa semelhança que permita a eles manter a sua diferença, né? Isso eu acho que é um ponto. Outra coisa é eles buscarem alianças entre os brancos. Então, na questão de terra, é sempre muito nítido, né? Quando eles procuravam, principalmente nessas aldeias da Serra do Mar, todos tiveram uma história comum deles reconhecerem ou aceitarem também, entre aspas, a proteção que algum branco viesse lhes dar, né? Em geral, aconteceu isso em todas as aldeias, sempre tinha um branco, né, que se dizia dono da terra dos Guaranis e que dizia permitir que eles vivessem lá. E eles aceitavam essa premissa, aceitavam entre aspas, deixavam que esse homem branco pensasse que realmente ele era o dono, porque para eles não tinha interesse em ser dono daquela terra, eles queriam viver naquela terra, a terra é de Deus. E eles ficavam, de uma certa forma, se preservavam dessa questão, dessa coisa tão feia que era brigar pela terra e tal. Então eles aceitavam estabelecer alianças, quer dizer, eu acho que então eles têm vários mecanismos, né, para se relacionar ou para se preservar. Eles se sentem assim, em parte responsáveis, né, pela continuidade assim, desse mundo. Então já ouvi algumas pessoas, alguns Guarani, né, se referirem assim ao fato de que eles não podem acabar, que o Guarani não pode acabar, porque se o Guarani acabar, o mundo acaba. Então eles têm essa responsabilidade também de continuar se reproduzindo, de continuar vivendo, para garantir um mundo para todos os seres.